Bom dia, queridos. Vai aí um cafezinho com óleo de coco. Veja bem, ó. Dia vindo no carro, Deus me mandou esse um e-mail do céu. Deus, ele falou, compartilha esse um e-mail. Falei, amém, querido. Meu bom Jesus. Então ele estava dizendo assim, ó, que se ele, Jesus, ocupa a primazia, o lugar de primazia no nosso barco, não tem necessidade dele permitir que o barco fique vazio. Você está entendendo? Ele estava falando para mim que às vezes é necessário o barco ficar vazio. Às vezes é necessário porque às vezes o barco tem que estar cheio. Mas só que a ocupação melhor no barco tem que ser dele. E qual que é a ocupação melhor no barco? A direção do barco. Ele tem que guiar o barco. Você está entendendo? E para ele guiar o barco, ele tem que estar no lugar de primazia do barco, que é na direção, que é chamado de timão. Aquela direção do barco é chamada de timão, se eu não me engano. Então o barco está cheio. Você está entendendo? Porque Jesus está no timão. O barco está cheio, sim, porque Jesus está na direção do barco. O barco está cheio, sim, e Jesus continua na direção. O barco está cheio, sim, mas Jesus continua na direção. Está entendendo? A pesca vem em segundo, continua em segundo lugar, você entende? As festas continuam em segundo lugar, o trabalho continua em segundo lugar, a família, que é muito importante, mas está em segundo lugar depois dele, o lar está em segundo lugar depois dele. Depois dele vem a esposa, sim, o esposo, sim, depois do esposo vem os filhos, sim. Depois dos filhos vem o trabalho, sim. Depois do trabalho vem a igreja, sim. Mas depois dele, você está entendendo? Com ele é proibido pescar? Não. Com ele é proibido de vez em quando você assistir um filme de romance para adoçar a alma? Sim. Com ele é necessário você muitas vezes se dirigir até um parque e levar o seu filho no parque? Sim. Com ele você pode ir numa lanchonete, numa boa pizzaria, sim, mas com ele no barco. Ele sempre tem a primazia no barco, o melhor lugar é dele, a direção do barco. O barco está cheio, mas ele continua dirigindo o barco. Mas muitas vezes é necessário ele deixar o barco ficar vazio. Muitas vezes é necessário ele deixar o barco ficar vazio. Lembra-se, Pedro pescou a noite inteira. Ele era um especialista. E ele estava lavando a rede, porque na próxima noite ele estaria ali de novo. Porque todas as vezes que não dá certo, se deve começar de novo. Não importa quantas vezes for necessário. Então ele estava ali de novo. E o barco estava vazio. Se o barco estivesse cheio de peixe, teria como Jesus entrar? Não teria. Então Jesus, ele escolheu o barco de Pedro, no meio de mais de 1000 barcos ali, com certeza. Você está entendendo? Porque Pedro já conhecia Jesus, mas Pedro ainda não era um discípulo. Pedro já conhecia Jesus, mas talvez Jesus ainda não era prioridade. Não era prioridade.
Porque depois que ele encheu o barco de Pedro de peixe, ele mandou largar tudo, para não se apegar, que a prioridade era ele. Então, Pedro passou a noite inteira pescando, não pegou nada. O barco estava vazio. Às vezes é necessário o barco ficar vazio. Porque às vezes quando o barco está cheio, não é Jesus que... O barco não está cheio e Jesus continua tendo lugar de prioridade no barco. O barco está cheio, mas Jesus não está mais no timão no barco. Jesus não está mais na direção do barco. Aí porque o barco está cheio, está sobrando dinheiro no bolso, aí quer ir para a pizzaria direto. Aí quer ir para a churrascaria direto. Aí quer fazer festa direto. Aí quer pegar até um filme cristão, é bom, mas tudo aquilo que é demais se torna pecado. Você está entendendo? Aí qualquer coisa é o esposo. Vou chamar meu esposo, vou chamar minha esposa, vou ver com meu filho. O barco tá cheio, tem dinheiro, o dinheiro começa a estralar na mão. Aí pescar que é permissivo se torna um pecado. Porque aquele tempo com Jesus a gente não tem mais. Aquele tempo na oração não tem mais. Você não vai orar hoje? Não vamos orar. Deixa para amanhã. Hoje nós vamos fazer isso. Por quê? Porque o barco está cheio. Então Jesus perdeu a prioridade no barco. Então Jesus permite que o barco está vazio para a gente voltar lá no lugar de oração. Jesus permite que o barco está vazio para a gente lembrar de jejuar. Jesus permite que o barco está vazio para a gente falar de Jesus nas redes sociais. Jesus permite que o barco fica vazio para a gente ter coragem de levantar do banco e ir lá na frente dar um testemunho e lá na frente entoar um hino. Talvez uma pessoa foi convidada a estar ali porque alguém na igreja falou que você louva bem. Talvez alguém foi convidado a vir ali naquele culto porque alguém falou assim, tem uma irmã lá que louva, você vai ser curado. Eu fui curada no louvor dela. Tem um irmão lá que prega, parece que é ele que vai pregar. Se for ele que vai pregar, quando ele está pregando, o poder da palavra cura. Mas aí você não quer mais oportunidade, porque o barco está cheio, está esperando para sair logo de lá para ir para a pizzaria, está esperando sair logo de lá, a cabeça está em outro lugar, porque o barco está muito cheio. Então pensa nisso, o que eu vou comprar, eu estou pensando em mudar tudo, eu estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo, estou pensando em fazer aquilo. Muitas vezes entra até o orgulho. Eu vou dizer para aquela pessoa lá que não dá não, eu trabalho, eu tenho 2 trabalhos. Aí Deus pega e dá um trabalho aí que quer fazer hora extra todo dia, não precisa e quer fazer, não precisa e quer fazer. Começa a trabalhar por conta, abre a própria empresa, não tem tempo mais para nada. Aí eu preciso chegar mais cedo e sair mais tarde, porque eu tô vendo que eu guardo tanto esse ano. De repente não consegue guardar nada. Porque como Jesus ele perdeu o lugar de prioridade no barco, então de repente o barco começa a ir para o meio da tempestade. E aí fica difícil, porque quando ele está no barco, é só aclamar que ele apazigua a tempestade. Mas muitas vezes precisa que nós permitamos que ele entre no barco para ele apaziguar de novo, para ele novamente deixar o barco cheio de novo. E quando ele encher o barco, nós vamos saber que não tem nada mais gratificante ter a prosperidade, sim, ser unido com a nossa família, sim, gostar de trabalhar, sim, porque Paulo disse que aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Deus disse que tem que comer do pão do seu suor. É bom pescar,
É bom assistir um romance na Netflix, é bom. Mas com ele no barco, com ele no barco. Você comprou isso? Sim, comprei, porque ele está no barco, ele está na direção do barco. Então na hora eu vou pescar? Sim. Eu gosto de trabalhar? Sim. Eu vou na minha família? Sim. Mas a hora de orar, eu estou lá no meu truquinho de oração. A hora de estudar a Bíblia, eu vou lá estudar a Bíblia. A hora de louvar, eu vou louvar ele e começo a entoar um hino para ele. Não assim. Eu não vejo você triste, eu não vejo você reclamando. Rapaz, esses dias aí, eu fiquei sabendo que você estava passando por um aí, e eu encontrava com você, nem parecia. Qual que é o teu segredo? Dá uma olhada lá, ó, quem é que está no timão do meu barco. Olha lá quem está na direção do meu barco. Olha lá. Olha lá. Então é aquele crente, aquela pessoa que as coisas tá difícil, Jesus está no timão do barco. O barco está cheio, Jesus continua no timão do barco. Assim como Paulo falou, aprende tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Deus abençoe, querido. Tá aí, ó.